Olá, meu colega advogado, minha colega advogada. Sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ, um programa que é uma iniciativa do Departamento de Comunicação da OAB, comandado pelo nosso colega, Dr. Marcos Vinícius Cordeiro. E hoje, como sempre, um assunto muito importante, um assunto que nós não podemos deixar de comentar, de abordar alguns aspectos específicos, inclusive sobre o olhar do advogado, do militante, da pessoa que está circulando pelo meio da justiça, né, do aparelho do Poder Judiciário, e que tem muitas coisas peculiares para a gente analisar no meio dessa história. Então, quem está conosco aqui hoje é o Dr. Marcos Luiz Souza, ele que é membro do Observatório da Covid, da OAB, aqui do Rio de Janeiro. Ele também é conselheiro da OAB aqui do Rio de Janeiro e membro efetivo do IAB. E também está conosco aqui a doutora Tatiana Guimarães de Noronha, ela que é pesquisadora da Biomanguinhos Fiocruz, infectologista, pediatra, epidemiologista e professora da UF, a Universidade Federal Fluminense. E o nosso tema de hoje é a campanha Vacina é Direito. E a gente abre o nosso papo aqui com um vídeo que vocês vão assistir, com a fala do Dr. Técio Lins e Silva. Vamos acompanhar. Olá, colegas. Que prazer enorme participar desse movimento que a OAB do Rio de Janeiro está fazendo no combate à pandemia, na ajuda, no estímulo para que todos, sem exceção, se vacinem. Essa é a única forma que nós temos de combater essa desgraça que está assolando toda a humanidade. Vamos à vacina! Vamos à vacina, é importante, muito importante, porque nós, como advogados, nós temos um monopólio, né, da defesa do cidadão em juízo. Só nós, advogados, e daí decorre o nosso prestígio, podemos, enfim, levar os pleitos do cidadão ao Poder Judiciário. E esse pleito agora é um pleito absoluto de sobrevivência da própria humanidade. Vamos à vacina, todos à vacina para salvar a humanidade. Bom, está aí a participação do Dr. Técio Lins e Silva. Eu queria passar para o Dr. Marcos. Dr. Marcos, o que a gente pode falar do que nós estamos vivendo, da campanha, enfim? Em primeiro lugar, Júnior, eu quero falar que foi muito oportuno passar o vídeo do Técio na abertura, porque o Técio é sempre preciso nas palavras, né? E ele destacou bem a importância da OAB nessa campanha de conscientização da população. Nós criamos o observatório exatamente para que a OAB tivesse a participação que dela é exigida. Porque, em primeiro lugar, a advocacia não é uma ilha isolada do resto do país, né? Os advogados, eles vivem dentro do seu município, eles vivem a vida do Estado, vivem a vida do país, e, nesse momento, nenhuma pauta é mais importante do que a pauta da proteção à saúde em razão dessa pandemia que nós estamos vivendo. E a ciência já nos mostrou, e para nós a ciência é muito cara. Eu quero deixar aqui evidenciado que, para a Ordem dos Advogados do Brasil, nós seguimos o que a ciência diz. A ciência já nos mostrou que, além das medidas preventivas, nós só conseguiremos sair um pouco dessa pandemia quando nós tivermos vacinado a nossa população. Então, para isso, a OAB se engajou nessa campanha, para dizer que a vacina é muito importante. E eu vou além. Eu, inclusive, fiz um artigo de contraponto na revista do IAB, sustentando que a vacinação ela é compulsória, ela é obrigatória. Ela, além de ser um direito do povo, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que nós vamos ver adiante, é um direito subjetivo que o Estado precisa
concretizar esse direito. É obrigação do Estado, não é prerrogativa do Estado, a concretização do direito à saúde universal e gratuita. É também um dever do cidadão, e a doutora Tatiana pode falar isso muito melhor do que eu, com o seu conhecimento científico, é um dever do cidadão se vacinar. E não venham dizer que a vacinação compulsória ela seja uma ameaça à liberdade de escolha do cidadão. Não é. Porque todos nós somos responsáveis pela saúde do nosso próximo, pela saúde pública. Então, você se vacinar é um ato que protege não só a você, protege também a quem está próximo a você. E todos somos responsáveis por isso. Então, a campanha da OAB é no sentido de conscientizar a advocacia e, com o prestígio que tem a OAB, com a credibilidade que tem a OAB, fazer com que a população saiba quanto é importante tomar essa vacina. Todas as campanhas negacionistas, todas as campanhas que dizem o contrário, elas não têm a seriedade necessária para informar a população. Nós estamos na OAB ao lado do que diz a ciência. Cientistas pesquisaram durante toda a sua vida. E isso não é para vir um qualquer, e um qualquer em qualquer que seja o cargo que exerce momentaneamente, e dizer que a vacina não é importante, que a vacinação não é importante, que a pandemia não é tão grave assim. É grave, a vacina é importante, ela tem que ser universal, ela tem que ser gratuita e ela não pode favorecer a grupos específicos. Quem tem que dizer quem pode e não pode se vacinar naquele momento é o Plano Nacional de Imunização, cujas diretrizes são tomadas de acordo com o que os cientistas dessa área dizem. Doutor Marcos. Então, não pode haver privilégio, Júnior. Deixa eu passar, então, já que entramos na ciência, eu queria passar para a doutora Tatiana, mas eu queria sublinhar uma parte da tua fala que mostra que a vacinação é um direito do cidadão, mas mais do que ser um direito, é um dever. Pela sua fala aqui, é o que a gente depreende, que já que vivemos em sociedade, a gente não tem o direito de ser egoísta, né? O direito de se preocupar somente conosco. Dentro dessa perspectiva, eu queria passar para a doutora Tatiana. Nós, quando fazemos alguma coisa trivial no mundo de hoje, por exemplo, trivial para uma parcela da sociedade, por exemplo, como pegar um avião. Tem um regramento, em caso de acidente, que quando há despressurização na cabine, há um protocolo. Primeiro, você cuida de você e depois você cuida da criança, para justamente não cuidar da criança e você ficarem os dois sem cuidados ali no meio dessa história. Agora a gente está vivendo meio uma escolha de Sofia. O doutor Marcos salientou bem, nós estamos com um dilema absurdo, que é a falta do medicamento, da vacina, e nós estamos agora diante dessa escolha. Que grupos devemos vacinar primeiro? Lá em São Paulo se criou uma polêmica porque está se querendo vacinar as pessoas que são os operadores, né, da infraestrutura, os motoristas, enfim, pessoas da linha de frente. E a gente está tendo agora mais uma dúvida em relação às pessoas que têm comorbidade. Como é que a gente trata desse assunto, doutora Tatiana? Bom, olá a todos, agradeço, né, o convite, parabenizo a OAB por essa ação, né, de valorização da vacinação, de promoção da vacinação. É importante que todos os órgãos, né, todas as sociedades de classe se unam nessa questão de valorização da vacinação, de valorização da ciência. Nós, da área da saúde, nunca trabalhamos tanto, né, como temos trabalhado nesse último ano, não só quem está na assistência, na linha de frente, atendendo, né, os pacientes com Covid, como quem está atuando na pesquisa, desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, testes diagnósticos para acelerar, otimizar a disponibilização desses exames para confirmação do caso e as medidas
profiláticas e terapêuticas, né, de prevenção, de tratamento necessários. Então, é muito importante para a gente ter esse apoio da OAB, assim como de outros órgãos de classe, outras sociedades civis, enfim, para valorizar a ciência e valorizar as ações de saúde, né, nesse momento tão importante. Então, desde o final de 2019, início de 2020, quando nós tivemos a emergência do vírus causador da Covid-19, que a gente chama de SARS-CoV-2, até ter sido decretada a pandemia, a transmissão comunitária no nosso país, assim, esforços têm sido realizados, conduzidos para o controle dessa doença. E tem sido muito difícil, né? Nós não imaginávamos no início do ano passado que um ano depois estaríamos vivendo a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, é necessário realmente reunir esforços. Em relação ao desenvolvimento de vacinas, eu gosto sempre de repetir uma frase que quem trabalha na área de vacinologia costuma repetir, de um autor, né, famoso na nossa área, que depois da água potável, nenhuma outra medida de saúde teve um impacto tão importante para reduzir mortes, né, adoecimento e mortes, especialmente em crianças, e agora com a situação da Covid-19, outras faixas etárias, especialmente os idosos e os indivíduos com comorbidades, né, que nós chamamos, que têm outras doenças crônicas, que é quem tem morrido mais em função da Covid. Dados científicos mostram isso não só no Brasil, como no mundo. Então, quando as vacinas para a Covid-19 começaram a ser desenvolvidas no iníciozinho do ano passado, com base no conhecimento que nós já tínhamos de vírus, outros coronavírus, de vírus parecidos com o causador da Covid-19 e também outras plataformas vacinais para outras doenças, começou-se a pensar qual é o foco da vacinação. A população como um todo ou aquele grupo mais suscetível ao maior risco de ter uma internação numa unidade de terapia intensiva ou mesmo óbito. Então, a Organização Mundial da Saúde orientou os produtores, orientou os pesquisadores, e o alvo da vacinação é evitar a Covid-19, qualquer manifestação clínica da doença, justamente para evitar a transmissão, né? O que nós costumamos dizer de bloquear essa cadeia de transmissão. Então, evitar qualquer manifestação da doença. Só que o mundo inteiro acometido não seria suficiente, mesmo com todo o esforço de produção mundial de vacina, vacinar toda a população. Então, foram estabelecidos os grupos prioritários de vacinação. Isso não foi uma definição de cada país, não foi uma definição individualizada, foi uma definição dada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, replicada aqui no nosso continente pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que cada país adotou. E desde então, né, o Ministério da Saúde, no segundo semestre, mediante a disponibilização de vacinas a curto prazo, reuniu um grupo de especialistas, instituiu uma câmara técnica com representantes de várias instituições de pesquisa, de produtores públicos nacionais, como Fiocruz, Butantan, representantes de várias áreas médicas das sociedades de infectologia, de imunização, por exemplo, representantes do Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, CONAS, CONASENS, ou seja, vários especialistas, estudiosos, pesquisadores, estudiosos da área de vacina, que começaram a assessorar o Ministério da Saúde, o nosso Programa Nacional de Imunizações, que a gente carinhosamente chama de PNI, para montar esse plano de vacinação, o Plano Nacional, como foi bem dito aqui pelo Dr. Marcos. E o objetivo prioritário desse grupo é evitar morte, evitar forma grave de doença e morte. Como, infelizmente, não há vacina no mundo, para todo mundo, para evitar a transmissão da Covid-19 ainda, serão necessários bilhões e bilhões de doses, isso não é possível. Qual foi a prioridade? Vacinar aqueles que têm maior chance de morrer da Covid-19. Por isso que, através de uma análise científica, feita por estudiosos na área, estabeleceu-se quais seriam aqueles grupos prioritários. Além, é claro, de preservar a força de trabalho que precisa estar saudável para atender essa população. Por isso, prioridade foram os profissionais de saúde, especialmente aqueles que estão na linha de frente do atendimento, emergência, terapia intensiva. Depois vieram os idosos, né, o grupo que já é bem estabelecido, já é bem consagrado na literatura, que é o grupo que tem maior risco de adoecer, de ocupar leitos de hospital, de saturar a rede hospitalar e de vir a falecer. E, em seguida, né, sempre por uma graduação de risco,
aos indivíduos com comorbidades, né? Pacientes com doença de coração grave, com doença pulmonar grave, diabéticos, entre outros. Então, o Plano Nacional ele tem uma razão de ser, ele tem um racional. É claro que a partir do momento que esses grupos forem vacinados, reduzindo a chance de falecer, né, de óbito por Covid-19, outros grupos, e aí, inclusive, outras categorias profissionais que, né, são consideradas também essenciais, serão vacinados. Então, existe toda uma lista de priorização do Ministério que é importante que seja seguida por estados e municípios, porque isso existe um racional que não é político, ele é científico. Por isso que eu gosto bem de esclarecer que não é uma decisão específica do Ministério da Saúde, uma questão específica do governo. Existe uma Câmara Técnica formada por especialistas que se reúne com frequência, várias vezes por mês, né, para estabelecer, à medida que surgem novas evidências de um grupo maior com risco de internar numa terapia intensiva ou morrer, e à medida que surgem novas vacinas, uma disponibilização maior de vacina, novos grupos são incluídos dentro desse critério de priorização. Uhum. Como a senhora está bem dizendo, existe o critério científico e ele leva em consideração coisas que a gente não vê, né? Que é essa questão da saturação dentro da rede hospitalar. Eu queria passar aqui para o doutor Marcos. Doutor Marcos, a doutora Tatiana lembrou bem que a questão acaba resvalando no aspecto político. E não é por outra razão, porque as decisões são políticas também, em muitas áreas, mas no caso específico do Brasil, parece que a ciência está perdendo para a política. Isso motivou, inclusive, a OAB Federal entrar com uma representação contra o governo federal, contra a presidência da República, por conta dos comportamentos que têm sido adotados. É uma ação política? Como é que a gente pode interpretar o papel da OAB nessa questão? Porque a sociedade fica com dúvidas, né? A OAB está politizando, é a OAB que está querendo entrar por um campo diferente? Pelo contrário, Júnior, muito pelo contrário. A OAB está tentando despolitizar essa discussão. A OAB está tentando fazer o que o mundo está fazendo, que é seguir a orientação científica. A doutora Tatiana brilhantemente colocou por que da importância de seguir esse plano de vacinação, dada a escassez das vacinas no mundo inteiro. E você falou em política. Eu quero citar aqui a Lei 14.125, de 2021, que eu chamo que privatiza a campanha de vacinação. O que diz essa lei? Que pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir a vacina. E aí essa lei diz que após a vacinação dos grupos prioritários, e eles consideram grupos prioritários não todos os que a doutora Tatiana citou, mas os idosos até 60 anos, que após isso as empresas serão liberadas para adquirir as vacinas e doando 50% dessa aquisição ao SUS, poderão vacinar quem quiserem. Qual a defesa disso? Olha, isso vai aliviar o sistema de vacinação do SUS, porque as pessoas que eu escolher para vacinar, elas não terão mais necessidade de entrar nessa vacinação do SUS. Falácia, Júnior. Falácia. Pelo seguinte, ninguém pode escolher o grupo que vai ter privilégios na vacina. Isso não é ajuda, isso é privilégio. Eu até admito que na criação dessa lei possa ter havido uma boa intenção, mas ela é catastrófica e ela é inconstitucional. Eu vou citar aqui, doutora Tatiana, o artigo 196 da Constituição Federal. Ele diz literalmente o seguinte: a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Políticas sociais e econômicas,
que visem a redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, se a Constituição diz que o dever econômico, inclusive, além do social, é do Estado, isso não é mais prerrogativa, isso é dever irrenunciável do Estado. E quando esse mesmo artigo diz a seguir que o acesso a esses instrumentos de promoção do Estado para a saúde pública, ele deve ser universal e igualitário, esse artigo encerra a possibilidade de constitucionalidade dessa lei. Marcos, eu queria até fazer um adendo, um acréscimo à sua fala, né? Porque me parece também que essa lei ela fere o princípio da igualdade, né? Que é a cláusula pétrea ali, logo no artigo 5º ali da Constituição Federal, né? Como o senhor está dizendo, para isso existem operadores do direito que podem atacar a constitucionalidade dessa norma, que é a norma que privilegia, né? Ela cria privilégios dentro de uma sociedade que deve tratar as pessoas de forma igualitária. Bom, mas eu queria voltar aqui com a doutora Tatiana. Doutora Tatiana, tem uma questão que eu não estou vendo muita gente se debruçar publicamente, que é a questão das sequelas, o que nós estamos vivendo. A senhora tem alguma informação para dar para a gente sobre essa questão? Já estamos quase chegando aqui na parte final do nosso programa aqui. Eu queria tocar um pouco nisso, porque se fala no número de recuperados, mas a gente está vivendo aí uma síndrome que pode ter um impacto social e econômico também muito grande no Brasil, né? Como é que a senhora está vendo isso? Sem dúvida, nós estamos aprendendo junto com a pandemia, né? Ao longo do ano passado foi um ano de constante aprendizado, que esperávamos um vírus com um comportamento mais respiratório, como, né, os outros coronavírus, outros vírus até então com sintomatologia respiratória. Nós fomos observando ao longo dos meses iniciais da pandemia que não era exatamente assim, um acometimento multissistêmico, né, vários órgãos e sistemas acometidos, um grau mesmo na parte respiratória, um grau de destruição do tecido pulmonar, né, de comprometimento importante, pessoas com uma dificuldade de recuperação a médio prazo, necessitando de tratamento contínuo, fisioterapia respiratória, por exemplo. Nós vimos as crianças, né, um pouco depois acometidas, é claro que numa frequência muito menor que os adultos, mas também com uma manifestação que chamamos sistêmica, né, vários órgãos acometidos, que nos preocupou. Então, o que a gente costuma dizer é que conhecemos muito pouco desse vírus, e quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. Então, é importante continuar a avaliação, continuar acompanhando esses casos para avaliar o impacto na qualidade de vida a médio e longo prazo. É claro que precisamos lidar com prioridades. Então, no momento, a prioridade, inclusive da política de vacinação, é evitar a hospitalização, para evitar a saturação dos leitos hospitalares, porque uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção é que as pessoas dizem: mas as outras doenças continuam acontecendo, as pessoas continuam morrendo de outras doenças, por que valorizar tanto a Covid? Porque é mais uma causa, né, de internação, de óbito, além daquilo tudo que continua acontecendo. Então, o foco principal nesse momento é reduzir internação para liberação de leitos hospitalares, reduzir mortes, número de óbitos, mas há uma preocupação ainda maior. Por isso que, além das ações de vacinação que têm esses grupos prioritários, é importante continuar com as outras medidas não farmacológicas, que nós chamamos, né? Isolamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, uso adequado de máscaras, higienização das mãos, como a OAB bem levantou, né, na sua campanha, no seu vídeo de divulgação. Doutora Tatiana, agora nessa rodada final, algumas perguntas assim, mais objetivas. Segunda dose, qual a importância da segunda dose? Importantíssima, né? Todos os dados que nós temos de eficácia da vacina, de redução do número de casos e óbitos, a partir de 2 doses. Então, nós só começamos a considerar uma proteção conferida pela vacina a partir de 15 dias após a segunda dose. Então, é importante, para todas as vacinas disponíveis, respeitar o calendário
vacinal, e para aquelas disponíveis atualmente no serviço público, nos postos de saúde no Brasil, são 2 doses. Sim. Outra questão também que preocupa, sobretudo, as pessoas que têm mais idade, né? Formação de coágulos. O que tem de verdade, o que tem de mentira, é uma preocupação, a pessoa deve levar isso em consideração? Então, ao longo do mês de março, né, começou a surgir essa questão da formação de coágulos, que nós chamamos de fenômenos trombóticos, inicialmente na Europa, com uma associação temporal que nós chamamos as vacinas, né, que foram utilizadas lá, especialmente a vacina da AstraZeneca, que é o nosso parceiro aqui na Fiocruz de produção da nossa vacina, produção nacional. Isso foi avaliado inicialmente, depois de todo um critério de monitoramento de investigação científica, que era um evento associado temporalmente, coincidente, não necessariamente causado pela vacina. A frequência desses eventos na população vacinária era a mesma na população em geral. Só que mais recentemente, evoluindo nessa investigação, eles começaram a observar que esses eventos estavam acontecendo em pessoas mais jovens, um pouco diferente daquela trombose que é esperada, independente de vacina. Cerca até 20 dias após a vacinação, começaram a avaliar, porque tem todo um rigor científico mundial em acompanhar, que poderia ser uma associação possível com a vacina, ainda não definida, ainda não confirmada, mas que merece uma investigação rigorosa. Por isso, essa recomendação de observar a ocorrência de alguns sintomas que possam vir a acontecer após a vacinação, porém, mesmo assim, mesmo se esses eventos forem causados pela vacina, né, o que nós sabemos é que é descrito no momento cerca de 4 eventos desse tipo em 1 milhão de vacinados. Nós sabemos que as vacinas, né, toda vacina tem evento adverso, causa reação, mas é sempre uma avaliação de risco-benefício. E pelos dados que nós temos hoje no mundo, e a OMS já se posicionou, a Agência Regulatória Europeia, a nossa Anvisa, mesmo sendo um evento, se for um evento com uma causalidade estabelecida pela vacina, é extremamente raro, continua uma avaliação de risco-benefício favorável à vacinação, porque é uma frequência muito menor do que as complicações da Covid, inclusive trombose causada pelo próprio vírus da Covid. Sim, doutor Marcos, para a gente terminar rapidamente, o que o Observatório da Covid da nossa OAB está fazendo, como é que ela está acompanhando essa história toda, o que o senhor pode dizer para os nossos colegas advogados e advogadas? O Observatório da Covid ele está buscando, inclusive, parcerias externas, né? E eu acho muito importante esse alerta que a doutora Tatiana acabou de dar, de manter as medidas necessárias e fundamentais. Veja bem, nós criamos um hábito, e o brasileiro já tinha esse hábito, até mais do que o europeu. Hábitos de higiene que são, em última análise, como a doutora Tatiana disse, hábitos necessários à prevenção desse contágio. Então, a OAB engajou também em uma campanha para que se lave as mãos, se higienizem as coisas, se mantenha o distanciamento social. É óbvio que um abraço é fundamental para o ser humano. Mas, nesse momento, o seu abraço em quem você gosta é manter uma determinada distância. Sim. Esse é o abraço mais afetuoso que a gente pode ter. Nós estamos em contato com a FEComércio para fazermos em conjunto uma campanha, inclusive de distribuição de máscaras, que a ciência já provou ser importantíssimo o uso das máscaras, porque a ciência já mostrou que isso se transmite por meio de aerossóis, né? Então, o uso de máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, e tudo isso a OAB vem tentando mostrar à população, por intermédio do observatório, que é de suma importância para que nós possamos ultrapassar essa fase crítica da doença no nosso país. Doutor Marcos, olha, muito obrigado. Infelizmente, a gente não vai passar o enfrentamento dessa questão tão rapidamente, então nós vamos fazer outros programas, a gente vai manter os nossos colegas atualizados, mas por hoje eu queria muito agradecer o doutor Marcos Luiz Souza, ele que é membro do Observatório da Covid da nossa OAB, conselheiro da OAB do Rio de Janeiro e membro efetivo do IAB, e a doutora Tatiana Guimarães, de Noronha,
ela que é pesquisadora da Biomanguinhos Fiocruz, infectologista, pediatra, epidemiologista e professora da UF, Universidade Federal Fluminense. Gente, meus queridos colegas, continuem a participar aqui do nosso espaço. Estamos no YouTube, estamos no site da OAB, estamos no site da CAARD. Enfim, mande suas críticas, suas opiniões e até o próximo encontro. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau.